Oi galera, vamos mais uma vez falar agora sobre tabela periódica. Então só para a gente finalizar esse ciclo aqui, tá, de revisão, a gente vai falar sobre a tabela periódica. Fiz esse desenho aqui, sei que ficou bem ruim, tá gente? Mas é só para vocês relembrarem, porque a gente já viu isso e tá no caderninho de vocês, tá bom? Também no livro. Depois eu vou falar um pouco das páginas dos livros e dos exercícios que vocês podem fazer referente a isso, tá bom? Então, gente, a tabela periódica era toda representada com o símbolo do elemento, número de massa, número atômico e número de massa. Então, todos esses quadradinhos são dispostos com essa organização de um elemento químico. E eles estão em ordem crescente de número atômico. Então aqui a gente tem o hidrogênio, que tem um número atômico e um número de massa. Aqui a gente tem o hélio, que tem o número atômico 2 e o número de massa, não vou lembrar agora. Ai, desculpa a entrega, né? O pessoal está adorando um iFood e um Uber Eats nesse período. Mas, vou repetir então. Hidrogênio, hélio, aí depois a gente vem para cá e vai seguindo sempre na ordem de número atômico. Então, galera, o que a gente tem? Numa tabela periódica, o que a gente tem que saber? Que a gente tem 7 fileiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas 7 fileiras são chamadas de períodos. Então, a gente tem aqui de 1 a 7 os períodos. E o que esses períodos representam? Todos os elementos que estão no período 1, eles vão ter uma única camada eletrônica, que é a camada K. Então, o hidrogênio e o hélio, que estão no período 1, isso prova que eles possuem apenas uma camada eletrônica, que é a camada K. E a gente vai nessa ordem. Os que estão no período 2, eles vão ter 2 camadas eletrônicas, camada K e camada L. No terceiro período, 3 camadas eletrônicas. Se eu pergunto para vocês qual a camada de valência, lembra da camada de valência? Que é aquela camada de maior nível de energia e é que está mais afastada do núcleo. Se eu pergunto para vocês qual a camada de valência de um elemento químico que está no período 6. Mais uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eles têm 6 camadas eletrônicas e a de valência é mais afastada. K, L, M, N, O, P. Então, a camada de valência de um elemento que está no 6º período é a camada P. Já a camada de valência de um elemento que está no período 3. Todos os elementos que estiverem aqui nesse período 3 vão ser esses que estão aqui. Todos esses elementos vão apresentar 3 camadas eletrônicas e a camada de valência vai ser qual? A camada M. Tranquilo até aqui? Então, sim, os períodos eles são de 1 a 7 na vertical. Só que para eu saber quais os elementos estão nesses períodos, eu não olho na vertical, eu olho na horizontal. Então, todos esses elementos que estão aqui pertencem ao período 3. Agora, nós vamos para as verticais, né? Se eu tenho de 1 a 7 os períodos, eu tenho de 1, 2, aqui eu tenho de 3 a 12, tá? De 3 a 12. Aí aqui eu tenho 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, são 7 períodos e 18. De 1 a 18, 18 grupos ou famílias. Então, eu tenho 7 períodos e 18 grupos ou famílias. Esses grupos ou famílias, a gente tem no grupo 1, o que a gente vai ter aqui no grupo 1? Todos os elementos que têm apenas um
elétron na camada de valência. O hidrogênio, como ele só tem um, ele vai ter um elétron mesmo. No grupo 2, ou no grupo família 2, a gente vai ter o quê? Todos os elementos que vão ter 2 elétrons na camada de valência. A camada de valência aqui é a camada L, né? Aqui é a camada L. Quantos elétrons eu vou ter aqui? 2. Do 3 ao 12 eu botei esse tudo junto, por quê? Porque eles são chamados de metais de transição. Nos metais de transição, eu não tenho como saber exatamente a quantidade de elétrons que eu tenho nessa camada de valência. Então, só fazendo distribuição eletrônica, que é o que a gente vai ver mais à frente, até lá a gente já vai estar em aula presencial, graças a Deus, tenho fé que isso tudo vai passar logo e a gente vai estar vendo isso presencialmente, tá? Então, nos metais de transição a gente não tem como descobrir exatamente a quantidade, porque eles são variáveis, tá bom? Daí o nome transição. E quando chego aqui no grupo 13, eu vou ter, aqui está no período 2, eu vou ter 2 camadas eletrônicas, porque está no período 2. Mas quantos elétrons eu vou ter nessa camada? 1, 2, 3. No 14, 4 elétrons na camada de valência. No 15, 5 elétrons. No 16, 6 elétrons. 17, 7 elétrons. 18, 8 elétrons. E aí a gente tem a classificação desses elementos. Como eu já havia falado para vocês, isso também tem no caderninho de vocês, então vamos revisar a matéria, galera. Não dá para não estudar, tem que revisar. Então, no grupo 1, a gente tem as classificações. No grupo 1, a gente tem os metais alcalinos. O que são os metais alcalinos? Aqueles que têm como característica possuir um elétron na camada de valência. A gente tem no grupo 2 os metais alcalinos terrosos, características, possuir 2 elétrons na camada de valência. De 3 a 12 a gente tem os metais de transição e aqui no período 6 e 7 a gente tem os metais de transição interno, que aí eles dão origem naquela partezinha de baixo da tabela periódica que... Deixa eu dar uma... Aqui, ó, tabela periódica que está na página 8 do livro de vocês, tá, gente? Deixa eu tentar uma dobrada aqui. Então, se vocês chegarem, vocês observarem bem, a gente tem 2 fileiras aqui embaixo. Essas fileiras, elas são as séries dos lantanídeos e actinídeos. Eles são os metais de transição interno. Por que interno? Porque eles pertencem aqui ao período 6, grupo 3 da tabela periódica, e ao período 7, grupo 3 da tabela periódica. Então, eles são variáveis daqui. Por isso, eles são metais de transição internos, tá bom? E aqui, de 3 ao 12, a gente tem os metais de transição externo. Então, galera, o que a gente tem? Continuando, lá no grupo 13, a gente tem a família do boro. No grupo 14, que tem 4 elétrons na camada de valência, a gente tem a família do carbono. No grupo 15, a família do nitrogênio. E no grupo 16, a gente tem os calcogênios. No 17, a gente tem os halogênios. E no 18, a gente tem os gases nobres. Por que gases nobres? O que eles são nobres? Porque eles têm equilíbrio. O equilíbrio químico não é igual ao nosso. Para a gente ter um equilíbrio, nosso é equilíbrio financeiro. Quem é nobre para as pessoas? Quem tem posição social melhor, né? A mesma coisa na química. Eles têm uma posição social melhor? Não, eles têm uma posição química melhor. O que é essa posição química melhor?
é a estabilidade com 8 elétrons na camada de valência. Então, todos os elementos que possuem 8 elétrons na camada de valência, eles não precisam se ligar a ninguém. Eles não precisam fazer ligações com outros elementos químicos. Por quê? Porque eles já são o quê? Estáveis. Ué, professora, mas e o hélio? O hélio só tem 2 elétrons. Como é que ele tem 8 elétrons na camada de valência? Hã? Buguei agora. Não precisa bugar não, gente. O que acontece? O hélio, ele só tem uma camada eletrônica. Lembra? Ele está no período 1, ele só tem uma camada eletrônica. Para conseguir a estabilidade eletrônica na camada K, ele precisa ter somente 2 elétrons. Então, ele é estável com apenas 2 elétrons, porque a camada K só permite até 2 elétrons. Vou voltar a falar disso depois na próxima aula. Então, gente, revisem aí a matéria, vamos estudar a tabela periódica, não é brincadeira. Indo lá para o livro de vocês, página 38, a tabela periódica, tá? Aí, na página... Vamos aqui, rapidinho. Não, depois eu dou essas informações para vocês, tá? Mas olha só, na página 32 tem uma série de exercícios que vocês podem já estar fazendo, tá bom? Então vamos ler lá no módulo 3, que começa a falar de modelos atômicos, tema 3, página 30, 31 e fazer os exercícios da página 32. Depois vocês vão ler lá o tema 4, estrutura atômica. Aí, página 34, 35, 36, 37, 38 e 39 e 40. Tem todo isso que eu dei até agora estão nessas páginas. Então, da página 30 ao 40, vocês vão ler com atenção, tá? E fazer as atividades da página 32. Então, galera, já tem bastante coisa para fazer, não vamos marcar bobeira não, vamos lá e vamos estudar, tá? Depois eu vou botar uma fotozinha aí com os exercícios e as páginas direitinho para vocês darem uma relembrada. Até mais, galera, vamos estudar!